Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, maravilhoso, tremendo, Pai. Nós oramos a Ti porque se faz presente aqui no nosso meio e sabemos que sem o Senhor nós não podemos nada. Te agradecemos, ó Deus, porque também o Senhor tem ajudado o Teu povo, não somente as mulheres, mas tem ajudado os homens, as crianças, Senhor. Tem ajudado a todos aqueles que se empenham em dedicar suas vidas na leitura da palavra, aqueles que se esforçam em andar nos Seus passos. Nós te agradecemos porque esse mês realmente foi um mês diferente. As mulheres trabalhando muito para o Senhor e o Teu nome sendo engrandecido, ó Pai. Nós te agradecemos por cada uma dessas vidas que se empenharam, Senhor, se esforçaram para fazer o Teu nome grande, porque só o Senhor é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a Tua palavra venha falar conosco. Nós também te pedimos uma proteção, uma ajuda especial, porque nós estamos em meio a batalhas. Somos homens, mulheres vitoriosos, mas sabemos que estamos lutando o tempo todo. E por isso te pedimos a Tua força, porque nós temos inimigos, e esses inimigos estão gritando nas nossas vidas. Nós te agradecemos, te pedimos que a Tua palavra não volte vazia, porque ela é poderosa. E oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados e amadas do Senhor, abram suas Bíblias aí em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 5 até o versículo 9. Outra pessoa pode abrir em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. E uma outra pessoa abrir no Evangelho, na verdade na carta de Judas, versículo 3. Romanos 8, de 5 a 9, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, e Judas, versículo 3. Abra sua Bíblia lá. Quem ficou com Romanos 8, de 5 a 9? Pode ler, por favor. Amém. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Agora olha a preocupação de Judas, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 3. Então estamos falando aí de vitórias, mulheres vitoriosas, mas nós precisamos entender que estamos em batalha, como foi falado no início do mês. A batalha é espiritual, a nossa batalha ela é espiritual. Agora, contra quem ou contra o que você está lutando? Só contra as potestades? Nós temos pelo menos 3 adversários, 3. Pensamos muito sobre o diabo, eu estou lutando contra o diabo, eu estou lutando contra as potestades. O livro lá fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas espera lá, fala que não é contra a carne nem contra o sangue, mas de repente nós nos deparamos aqui que há uma luta especificamente contra a carne. Se você foi atento, você prestou atenção, você viu que aquela carne que nós falamos, que Paulo argumentou que a nossa luta não é contra a carne, é contra as pessoas.
Mas aqui Paulo está dizendo que a carne ela milita contra o espírito. Então nós temos um adversário aí proeminente, que é a nossa carne. E amados, isso é muito bom e importante, porque isso define muitas vezes se você é ou não salvo. Como assim, pastor? Algumas pessoas dizem assim, ó, eu tenho dúvidas da minha salvação, perdi as esperanças, porque eu peco e nada acontece. Eu perdi o prazer de ir na igreja, eu faço coisa errada, mas nada acontece, então acho que eu perdi. Será que eu perdi minha salvação? Será que um dia eu fui salvo? Um dos mecanismos e instrumentos que autenticam a nossa salvação é essa luta diária que tem de haver contra a carne, nosso primeiro inimigo. Porque se a sua carne, ela dita as regras, e você simplesmente não luta e obedece aos seus instintos, você tem um problema com relação à sua salvação. Por que isso? Porque quando Deus nos salva e nos transforma em novas criaturas, a inclinação da carne é algo muito assustador e diferente na vida daquele que conhece a Jesus. Não pode fazer parte da vida daquele que conhece a Jesus. Não pode simplesmente dizer assim, ó, porque eu tenho esse hábito, eu sou salvo mesmo, mas eu tenho esse hábito. Cuidado com isso, meu amado e minha amada do Senhor. Você que diz que é um homem ou uma mulher vitoriosa em Deus, saiba que você tem um adversário fortíssimo, pelejando contra você mesmo, a sua carne. Em Gálatas, Paulo escrevendo aos cristãos, na Galácia, e Paulo, homem de lutas, um homem que sofreu na carne, por conta dessa tão grande salvação, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, olha o alerta que ele nos dá. Gálatas 5, 16 e 17. Quem encontrar pode ler. Por quê? Então percebam aí, e isso é um ponto interessante, a palavra espírito aparece aí na sua Bíblia de uma forma diferenciada. É com a primeira letra maiúscula, não é isso? Porque não é a carne lutando contra o seu espírito, é a sua carne lutando contra o Espírito Santo que habita em você. Então o que é que acontece? Se aquele que diz que é salvo, ele negligencia esse inimigo, essa luta que há entre a carne e o espírito, se ele não vive essa luta, então tem um problema com a salvação dele. Porque alguém disse assim, ó, eu não perco minha salvação. É verdade, a salvação não se perde, foi Deus quem conquistou. Mas se essa luta, ela não acontece diariamente na sua vida, você tem um problema com relação à sua salvação. Porque essa luta é diária. Porque Paulo está dizendo, a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são o quê? Opostos entre si, para que não façais o quê? Porventura seja do vosso querer. É por isso que ele diz assim, ó, o bem que quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. É a luta que Paulo estava enfrentando todos os dias com a própria carne. Pensem comigo, antes de Paulo ser salvo, ser um cristão, ele perseguia cristãos, encarcerava cristãos, autorizava a morte de cristãos, e para ele estava tudo de boa, porque era apenas uma vivência na carne. Jesus entra na vida desse homem, o Espírito Santo é implantado na vida desse homem, e ele passa a ter uma reflexão da vida diferenciada. Ele começa a perceber que há um inimigo forte na vida dele. E se esse inimigo não for combatido, como ele diz aqui, ó, digo, porém, andai como? Versículo 16. No Espírito. Então, se ele dá essa orientação, e nós pensamos, porque eu não tenho essa luta, tem alguma coisa errada. Porque homens de Deus enfrentaram lutas
travaram batalhas contra esse inimigo, e se você não tem esse inimigo na sua vida, chamado carne, que é você mesmo, então comece a pensar que talvez a carne esteja dominando. Talvez você não tenha o Espírito Santo. E é aí que mora o perigo. Porque estou na batalha, quero ser vencedor, homem, mulher vitorioso, vitoriosa. Mas se não tem essa luta, então tem um problema. Sabe por quê, amados? Deus, Ele te chamou e Ele fez o homem para um propósito específico. Abre em Eclesiastes capítulo 7. Vá lá no Velho Testamento, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Quem encontrar pode ler. Deus fez o homem reto. Mas essa natureza foi o quê? Manchada, corrompida. Eles buscaram seus desejos. A carne, por conta da contaminação do pecado, começou a ditar as regras para o homem. Só que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Jesus vem e morre por nós, o Espírito Santo é derramado nas nossas vidas. E o crente vive sem luta, sem batalha espiritual contra esse inimigo, então tem algum problema. Amados, nós não podemos negligenciar que temos um inimigo lutando todos os dias, que é a nossa carne. E a nossa carne, ela grita. Mas são muitos crentes que estão sendo derrotados e não vivendo a vida vitoriosa por conta desse inimigo que não estão dando conta. Porque tiram os olhos de si mesmo e colocam nos problemas da vida, colocam no diabo, mas tem um inimigo mortal, é você mesmo. Seus desejos, suas vontades, suas paixões. E muitas vezes você não combate. Temos um segundo inimigo. João capítulo 16. João capítulo 16. Jesus nos fez uma promessa. Fez uma promessa para mim e para você. João 16, versículo 33. Olha o que ele diz lá, João 16, 33, pode ler. Segundo inimigo aí, o próprio mundo e as suas aflições. Mas você tem que concentrar primeiro na carne. Depois você parte para o mundo e suas aflições. Porque se você joga a culpa e a responsabilidade no mundo, você se esquece do mais mortal, que é a sua própria carne. Jesus nos advertiu disso, as pressões, as dificuldades. Mas Ele declarou, eu venci o mundo. Você pode vencer também. Se eu venci, você pode vencer. Paulo em Romanos 8, 37, abra lá. Romanos 8, versículo 37. Porque ele venceu, Paulo tinha certeza disso aqui, mesmo lutando contra a carne. Olha o que ele diz lá. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque foi aquele que nos amou. Então, como vencer esse segundo inimigo? O mundo e suas aflições. Como é que nós podemos vencer? Na verdade, já vencemos. Mas como viver essa vitória? Como viver como um homem ou mulher vitorioso? Um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Como é que nós podemos viver dessa forma? Crendo em Filipenses 4,13. Você já memorizou, sabe de cor. Lembra lá? Posso o quê? Todas. Todas as coisas. Mas percebam como isso é complicado e se torna complicado quando você deixa de lado o primeiro inimigo, sua carne. Aí você busca respostas. Por que eu não venço? Por que nada dá certo? Porque tem um inimigo que está vencendo na sua vida. Sua própria carne. Amados, é interessante que a Bíblia diz que em Jesus nós temos paz. Jesus garante verdadeiro descanso, mesmo em meio a esses dois inimigos que foram apresentados aqui. Podemos ter essa paz, podemos viver como vitoriosos, como mais do que vitoriosos. Nós temos ânimo redobrado em Cristo.
Mas parece que o povo de Deus não consegue viver isso. Volte lá para o Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 27. Estamos sempre falando disso aqui, ó. Por saberem que estão numa batalha, mas não saber quem são os inimigos, o povo de Deus tem desistido disso, de desfrutar essa paz que Jesus já garantiu, já deixou para nós. Mas essa bendita ou maldita batalha tem abafado isso. E o povo de Deus parece que não vive mais em paz. Estão perdendo a fé, estão perdendo a coragem de lutar. Estão desanimando. Vá para Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Falamos na semana passada aqui o final desse capítulo, os versículos finais. Mas olha aí, versículo 8 até o 11. 2 aos Coríntios 4, de 8 a 11. Em tudo somos o quê? Porém não angustiados, perplexos, porém perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues ao quê? À morte, por causa dele, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus faça o quê? Isso em meio à guerra contra a sua carne, em meio à guerra contra as aflições do mundo. Aí sim, amados, por fim, vem o terceiro inimigo dentro dessa batalha, que é o diabo. O diabo é tão astuto que ele quer que você pense que ele é o principal, que os demônios são os principais, não, porque é batalha espiritual, isso é obra de Satanás, e o pessoal está sempre dando louvor e glória a Satanás. Não, porque eu sei que isso é de Satanás, eu sei que isso é do diabo, eu sei que isso é de demônio. Aí ele está lá dando risada, dizendo assim, ó, ele mesmo tem um inimigo que ele está focando só em mim, diz o diabo, e se esquece dele mesmo, se esquece das paixões dele, se esquece do mundo. Não inverta a ordem. Você tem um inimigo forte, você mesmo. Gosto de uma música de Sérgio Lopes que ele diz assim, ó, eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Mas é a nossa fuga, o nosso sentimento de fuga, de responsabilizar os outros, dizemos assim, ó, a culpa é do diabo, a culpa é do mundo, a culpa é do meu trabalho. Seu primeiro inimigo, você mesmo, sua carne. Segundo, as aflições do mundo. Terceira que vem o diabo, e a Bíblia fala a respeito dele. 1 Pedro, capítulo 5. Olha como ele está, ó. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8. O que é que diz lá na palavra? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí, ó, ele fica na espreita. Ele diz, ó lá, está lá um distraído, ó, concentrado em mim. Não pode nem me ver, porque o primeiro inimigo é ele mesmo. Está tão preocupado com as aflições do mundo, eu estou aqui só esperando para, ó, dar o bote. Mas graças a Deus, amados, que a Bíblia nos ensina também como combater esse terceiro inimigo. A Bíblia ensina em Tiago, e você sabe muito bem disso. Sujeitai-vos. Primeiro a quem? A Deus. Resistir ao diabo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Não espere que ele fuja sem uma submissão, sem uma sujeição a Deus. Se sujeite a Deus, porque quando você se sujeita a Deus, Deus grita no seu ouvido. O Espírito Santo que habita em você, ele engole a sua carne, porque você está sujeito a Deus. Você está sensível à voz do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo diz assim, ó, está errado, a sua carne está gritando, mas como você é uma pessoa sujeita a mim, eu vou lhe dizer, é aqui que você está errando. A sua carne está dizendo que é para você fazer isso, não faça.
Isso é sujeição a Deus. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi que você ouviu a voz de Deus? Ouviu ontem? E Fernando ouviu ontem. Você ouviu quando? Nunca mais ouviu, né? Aí, ó, falou no ouvido do Fernando, ó. Isso está errado. Você já ouviu Deus falar assim? Então, qual foi a última vez que você ouviu Deus falar? Eu vou lhe ser sincero. Tem uns 15 segundos que eu ouvi Deus falar aqui. Eu não citei Tiago aqui? Não é palavra de Deus? Está vendo como a nossa carne nos engana? Vocês estão ouvindo Deus falar o tempo todo na palavra e sequer imaginaram que era Deus falando. Deus não fala comigo e com você através da palavra? Ele não vai chegar no seu ouvido e vai dizer: não faça isso. Porque é isso que o diabo quer, que você não escute a voz de Deus. Ele fica de bobeira, espreitando, porque ele sabe que você está lutando contra você mesmo, e se essa luta não acontece, aí você culpa o mundo. Aí o diabo diz: não, na verdade ele tem que lutar contra ele mesmo, mas ele nem sabe, bobinho, aí vai culpar o mundo e culpar as pessoas. Aí Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra principados. E o diabo andando ao derredor, gritando para que você não enxergue que o maior inimigo é você mesmo. Dessa forma. E a gente sente no nosso coração. Não entende. Agora imagine, Paulo dizendo que é a luta, a carne militando contra o espírito tentando gritar que o problema somos nós, e a nossa carne dizendo: não, o problema é o mundo, o problema é o diabo. Sujeitar a Deus, intimidade com o Senhor. E aí você vai ouvir no coração Deus dizer: olha, não faça, está errado. Você vai combater a sua carne. O mundo vai ser fichinha, você vai tirar de letra. E o diabo vai fazer o quê? Vai correr. Mês de lutas. Palavra focada em vitória. Em vitórias, mulheres vitoriosas. Estamos findando aí esse mês. Findando o tema, à noite. Vamos findar esse tema. Mas as lutas vão acabar? Todos os dias. Saiba, primeiro inimigo, quem é? Nós mesmos. Nossa carne. Segundo inimigo. Lembra, Jesus venceu o mundo, você já é mais do que vencedor. Terceiro inimigo. Satanás, o diabo. Sujeitem a Deus, resistam a Ele e Ele vai fugir. Não quer dizer que Ele volte, Ele volta, mas você se sujeitando a Deus, Ele tem que bater em retirada. Pai, obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Obrigado por nos alimentar, Senhor, com Tua palavra. Obrigado por Tua bondade, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem fortalecido o Teu povo. O Senhor tem mostrado que mesmo nas lutas, o Teu povo pode viver como mais do que vencedor. Mas sabemos também, Senhor, que a nossa carne ela grita de uma forma para que não venhamos escutar a Tua voz. O próprio apóstolo Paulo já falou quando ele escreveu aos Tessalonicenses: não apagueis, não extingais o Espírito que habita em vós. E muitas vezes a carne, Senhor, nessa luta frenética contra o Espírito Santo que habita em nós, ela tem vencido. E por nossa culpa, Senhor, porque muitas vezes o Teu povo tem alimentado a carne. Mas o apóstolo, guiado pelo Teu Espírito Santo,
dentro da Tua palavra nos instrui a buscar as coisas do Espírito, a andar no Espírito, Senhor, e jamais satisfazer a concupiscência, o desejo desenfreado da carne. Nos ajuda, Senhor, nós sabemos que a luta é muito grande, mas obrigado por nos orientar, obrigado por estar sempre do nosso lado, e obrigado por nos levantar sempre que nós caímos, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso. A Tua palavra diz que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado porque nós podemos contar sempre contigo. Fortalece mais e mais o Teu povo, Senhor, para que possam viver como homens e mulheres vitoriosos. Te agradecemos, exaltamos o Teu nome. Te pedimos uma tarde abençoada e um bom retorno aos nossos lares, no nome santo de Jesus. Amém e amém.